Bom dia e uma paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo, amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje é 30 de outubro de 2023. Nós vamos dar início a uma mensagem abençoada, aquela que vem do céu. Glória a Deus. E primeiro vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos deu. Agradecer Ele pela noite de sono que nós dormimos. E agradecer Ele por tudo. A todo momento nós temos que agradecer a Ele. Dar graça em tudo que acontece. Momentos bons, momentos ruins e assim vai. Entendeu? Glória a Deus. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Soberano, querido Pai Todo-Poderoso, Jeová nosso Deus, em nome do seu Filho amado, que é o Rei Jesus Cristo. Estamos todos aqui somente para te agradecer, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela nossa saúde, pelo ar que nós respira, pelo pão de cada dia. O Senhor nunca deixou de faltar nossas mesas. Pai, muito obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que você está me dando, por levar essa palavra para o Brasil e o mundo. Pai, é com muito amor, com muita alegria, Pai. Nós só temos que te agradecer por tudo, Pai. Em nome do seu querido amado, que é o Rei Jesus Cristo. Pai, abençoa minha filha Ezequiel, minha neta Luna, Dona Ivone, aquela família lá, Pai, derrama sua bênção, Pai, muito obrigado, Pai, só enviar o anjo para aquele lado. Pai, muito obrigado, só abençoa também minha irmã Paz, minha prima Norma, que mora em Jundiaí, Pai, muito obrigado, Pai, só abençoa também irmão Mateus, Rocha, Antônia, meus cunhados, minhas cunhadas. Deus abençoe, Pai, minha família. Muito obrigado por ter meu lar, minha filha, meus filhos, meu lar, por ter cercado meu lar com muralha de fogo. Pai, muito obrigado, Pai, sobre cada irmão, cada irmã de todo o nosso Brasil, toda a terra habitada. Pai, muito obrigado sobre cada casa, cada esquina, cada rua. Pai, muito obrigado, Pai, sobre os hospitais, os manicômios, os presídios, Pai, os empresários, os trabalhadores, Pai. Senhor, visita, meu Pai, todas as famílias humanas na face da terra. Muito obrigado, Pai, o Senhor está sempre presente conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, livrar nós da feitiçaria, da inveja, viu? Pai, e das maldades das pessoas. Pai, é com muito amor, com muita alegria, eu só tenho que te agradecer por tudo e por tudo, em nome do seu querido e amado, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Queridos irmãos, vamos dar início aqui, vou cantar um hino aqui, o número, glória a Deus, o livro da harpa aqui, irmão, é o número 15, glória a Deus da harpa. Desculpa aí, tá, irmão? O qual cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Ou eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor e por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Qual ditoso então
este meu coração, conhecendo o excesso de amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, amém? Gostou, irmão? Hino bonito, né? Muito lindo, né, irmão? Glória a Deus, muito lindo mesmo esse hino. Glória a Deus, que hino bonito. Amém? Queridos irmãos, vamos dar início à palavra. Abra a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. O capítulo 2, tá, irmão? Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Glória a Deus, aleluia. Vamos acompanhar comigo, com a glória de Deus. Queridos irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, que diz assim: e escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, o qual anda no meio dos 7 caticais de ouro. Eu soltei. Queridos irmãos, deixa sua Bíblia aberta, que nós vamos acompanhar todos os versículos e dou o significado de cada versículo, de cada palavra, tá bom, irmão? Pode deixar sua Bíblia aberta, nós vamos continuar. Então, no versículo 1, eu queria dizer que o pastor, a igreja de Efésio representa o período apostólico, glória a Deus, aleluia, que terminou em torno do ano 100 na década de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, todos os pastores, irmão, pertencem ao Senhor. Isso se realmente, irmão, eles foram do Senhor. Está entendendo a mensagem, mano? Cristo, irmão, é a cabeça da igreja, você entende? Cristo é a cabeça da igreja. Entendeu? Por no versículo 1, o significado dessa palavra, no versículo 1. Agora nós vamos olhar o versículo 2. Olha o que diz aqui, irmão. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que tu não podes suportar os maus. Provaste aos que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. Glória a Deus, aleluia. Acha mentirosos, entendeu? Só tem. Irmão, glória a Deus, queridos irmãos, isso é dito, irmão, todas as 7 igrejas. Isso implica, irmão, conhecimento divino. Isso implica conhecimento divino. Que se desviaram da verdadeira doutrina. Está entendendo, irmão? Mensagem? Apresenta, irmão, o caráter da doutrina dos crentes de Efésio. Glória a Deus, aleluia. Olha o versículo 3 que diz aqui, irmão.
e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Irmão, estabeleceram um caminho e não se desviaram desse caminho. Continuavam a crer quando as coisas não iam bem. Foram diligentes nos seus esforços e não desistiram. Você entende? Glória a Deus, aleluia. O versículo 4 que diz aqui, irmão, ó, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmão, apesar do zelo deles, algo estava errado. Irmão, não perdido o primeiro amor, mas deixado o primeiro amor. Refere-se a um afastamento, irmão, da cruz. É isso, e é tão sério, isso é tão sério, irmão, que conduzirá a igreja à ruína, a menos que o arrependimento aconteça. Entendeu? O versículo 5 diz aqui, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não virei brevemente a ti, e tirarei o teu castigal do seu lugar, se não te arrependeres. Entendeu? Irmão, isso significa que caíram. Viu? Isso significa, irmão, que caíram da graça. O que significa que havia deixado de depender de Cristo e da cruz. Voltar para a cruz. Mas Cristo, irmão, é a fonte da luz. Mas a cruz é o meio, irmão. Eles devem voltar para a cruz. Caso contrário, a luz lhe será tirada. Entendeu agora? Quem crê, dê um glória a Deus bem forte aí. Está entendendo a mensagem, irmão? Ao versículo 6 que diz aqui, ó. Tens, porém, isso que aborreces, as obras dos Nicolaítas, as quais eu também aborreço. Irmão, a palavra Nicolaítas significa conquistadores. Entendeu? Significa conquistadores. Entendeu? São conquistadores laicos. São pregadores, irmão, que exploram as pessoas, em vez de desenvolvê-lo espiritualmente. O que, mano? Toda falta de doutrina faz o Senhor. Odeia isso e nós também devemos odiar. Você crê no Brasil bem forte aí? Tá, papai. É forte demais, é? Queridos irmãos, o versículo 7 que diz aqui, ó. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus. Irmão, o Espírito Santo está dizendo que a igreja deve voltar para a cruz. Se entende? O cristão só pode ser um vencedor quando coloca sua fé exclusivamente em Cristo e na cruz. O que dá liberdade de ação ao Espírito Santo para operar. Da glória. Queridos irmãos, agora vamos falar da Esmirna.
O versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Irmão, refere-se à igreja de Mati, cujo período de tempo foi aproximadamente de 100 anos na década de Cristo, até aproximadamente 300 anos na década de Cristo. Irmão, Cristo é o princípio das coisas no que se refere ao Criador. E o fim de tudo no que se refere ao seu controle total e completo. Refere-se à cruz e à ressurreição. O versículo 9 que diz aqui: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Irmão, Esmirna, observa bem, Esmirna era pobre exteriormente, mas o Senhor os proclamou ricos espiritualmente. Irmão, a igreja em Laodiceia afirmou ser rica, mas o Senhor disse que eles eram pobres. Deste versículo, irmão, aprendemos que Deus não considera os judeus que rejeitam Cristo como sendo verdadeiramente judeus. O Senhor considera, irmão, satânica a adoração dos judeus que rejeitam a Cristo. Você crê, dá um glória a Deus bem forte aí. Queridos irmãos, o versículo 10 que diz aqui, ó: nada temais das coisas que há de padecer, eis que o diabo enviará alguns de vós para o cárcere, para que sejam provados a teres uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Irmão, acredita-se que representa as 10 perseguições principais que Roma lançou contra a igreja dessa época, por um período de cerca de 200 anos. Muitos pagaram, irmão, com a própria vida. Muitos pagaram com a própria vida. O versículo 11 que diz aqui, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmão, o Espírito está dizendo que às vezes pode haver sofrimento. Entende? Pode haver sofrimento. Mas refere-se ao lago de fogo. Ao Pérgamo, ó. O Pérgamo. O versículo 12 aqui, ó. Que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: aquele que tem a espada guarda aguda de 2 fios, diz estas coisas. Irmão, pastor, conhecida como a igreja estatal, que lançou as bases para o sistema católico, seu período abrangeu aproximadamente do ano 300 na década de Cristo, a 500 na década de Cristo. Irmão, é um símbolo da palavra de Deus, você entende? Veja o versículo 13, que diz aqui, ó: conheça as tuas obras, e onde habitas, que
que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, que foi minha testemunha fiel, e o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmão, habita espiritualmente. Satanás havia se tornado parte dessa igreja, se entende? Apesar da condição, irmão, terrível dessa igreja, alguns ainda se mantinham fiéis a Cristo e continuamente a confiar na cruz. Mas essa perseguição, irmão, veio de dentro da igreja. Essa perseguição veio de dentro da igreja. O que está acontecendo hoje nas igrejas. O erro está saindo lá de dentro, não é lá de fora, não. Está pensando, é o cara que está lá incrédulo lá. Não, está saindo ali de dentro. Você entendeu? Irmão, olha o versículo 14 que diz aqui, ó. Mas tem umas poucas coisas contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comece das coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Irmão, essa igreja que está dizendo aqui, essa igreja, estava cometendo adultério espiritual, você entende? O que significa que eles tinham trocado a fé na cruz por outra coisa. Com o dinheiro sendo a causa subjacente, o que se refere à igreja estatal. Entendeu, irmão? Está entendendo a mensagem, irmão? Queridos irmãos, olha o versículo 15 que diz aqui, ó. Assim também tens o que segue a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Ó. Irmão, em Efésio, eram as ações dos nicolaítas. E nesse caso, irmão, é a doutrina. Isso se refere, irmão, ao governo eclesiástico, não bíblico, que flagrantemente explorava as pessoas. O que está acontecendo hoje continua a mesma coisa, explorando as pessoas. Irmão, a volta para a cruz, isso põe em ação a palavra de Deus, a parte que fala do juízo. Olha o versículo 17 que diz aqui, ó. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O que vencer da areia, eu a comer do maná. Escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmão, o Espírito Santo diz, está dizendo aqui, que todo governo eclesiástico deve ser, sem falha, bíblico. Isso se refere, irmão, o fato de que os crentes receberão um novo nome em harmonia com a profecia, com a perfeita renovação do novo ser. Entendeu? Está entendendo a mensagem? Tiatira. O versículo 18 que diz aqui, Tiatira. E escreve ao anjo da igreja de Tiatira, isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e seus pés semelhantes ao latão reluzente. Irmão, chamada igreja papal, que significa o início do catolicismo.
começou em torno do ano 500 na década de Cristo. E continua até hoje. Ele apresenta a Cristo um papel de juiz. Mas uma vez que ele deve estar preocupado com a igreja, se desviando para adoração idólatra. Queridos irmãos, ao versículo 19 que diz aqui, ó, eu conheço as tuas obras, o teu amor e serviço, e fé e a tua paciência, e as tuas obras, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Irmão, alguns nessa igreja, veja bem, por mais errada que ela fosse, continuava a amar ao Senhor. O Senhor sabia quem eles eram, sabia? O Senhor já sabia quem eles eram. Irmão, as obras são mencionadas 2 vezes, com a última em sentido negativo. O que significa que eles estavam confiando nelas em vez de em Cristo e na cruz. Entendeu agora? O versículo 20 que diz aqui, ó, mas tenho contra ti que toleras aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos para que se prostitua e comam dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Irmão, o Senhor está falando, observa bem, aqui da fornicação e adultério espiritual, o que significa que tinha trocado Cristo e a cruz por outras coisas. Ao versículo 21 que diz aqui, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Irmão, a igreja não deu atenção à mensagem. É de fato, continua na sua salvação pelas obras até hoje. O que é óbvio é errado. Irmão, ao versículo 22 que diz aqui, eis que a porei numa cama sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Irmão, a cama se refere aos falsos professores que ensinavam a salvação pelas obras, o que era adultério espiritual. Mais uma vez, há uma advertência a que se arrependam. O versículo 23 que diz aqui, e ferirei a seus filhos de morte, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinho os rios dos corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Da glória. Irmão, fala de morte espiritual. É um esquadrinhamento contínuo e permanente. Ao olhar para as obras de uma pessoa, pode-se dizer exatamente onde sua fé está. As obras verdadeiras, irmão, revelam o fruto do Espírito. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. Queridos irmãos, o versículo 24 que diz aqui, irmão, mas eu vos digo, a vós e outros que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, a profundeza de Satanás, que não porei sobre vós outra carga. Irmão, não sucumbiram
o ensino